Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Pai. Ezequiel, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava. Disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este dia. Capítulo 3. Depois disso, disse-me, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então o comi, e ele era na minha boca doce como mel. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te clamamos nesta hora, ó Pai amado, que o teu Espírito Santo venha trazer até a nossa mente o entendimento e a revelação da tua palavra. Fala poderosamente aos nossos corações, abra os nossos ouvidos espirituais, quebranta o nosso coração para receber a semente da tua palavra. Repreendo desde já, ó Pai amado, todo espírito de disserção, de distração, de confusão, tudo aquilo que possa tentar impedir a tua igreja, ó Pai amado, de crescer em graça e em conhecimento. Nós entregamos, ó Pai amado, nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está aqui. Opera, ó Pai amado, a tua obra em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui está falando de um homem que ele não tinha pretensão nenhuma em ser um profeta. Ezequiel, ele foi preparado, ele foi instruído para servir no templo do Senhor como um sacerdote, para dar instrução, para oferecer culto a Deus, para, podemos dizer assim, para fazer a parte boa de ser crente. Estar na igreja, cultuar, louvar, preparar a mesa da ceia. Mas, de repente, numa determinada época da vida de Ezequiel, ele teve os sonhos dele frustrados. Ele que estava sendo preparado para ser um sacerdote, para ministrar no templo, para fazer o culto, ele foi preso como escravo para o cativeiro da Babilônia. E, de repente, ele viu os sonhos dele ir por água abaixo. De repente, ele viu a vida dele se acabar. E ali na Babilônia, ele cativo, trabalhando, trabalhos forçados, trabalhos braçais. E, em certo momento, ele teve visões de Deus. E aí ele ficou meio que sem entender, ele viu uma roda dentro de outra roda, viu os anjos, querubins, serafins, viu fogo, viu a glória de Deus se manifestada. E aí ele pensou, nem tudo está perdido. Me trouxeram como cativo, eu fui preparado, me instruíram para servir a Deus, para fazer para Deus, para trabalhar para Deus, e de repente eu estou aqui carregando água para fazer tijolos, para construir templos, para construir estátuas na Babilônia. E quando ele teve visões de Deus, ele pensou no coração dele, nem tudo está perdido. Mas ainda assim ele se sentia enfraquecido, ainda assim ele se sentia abatido. Porque ele estava vivendo uma vida que não era para ele viver, não era a vida que Deus tinha determinado para ele. Então, no capítulo 2, ele escuta uma grande voz dizendo assim, filho do homem, põe-te em pé que eu vou falar contigo. Como eu disse semana passada, Ezequiel estava trabalhando, ele era escravo, não tem como trabalhar sentado. A menos que você trabalhe no escritório, atrás de uma mesa, aí tem que ser trabalho sentado. Mas se você trabalha numa construção civil, se você trabalha na coleta, se você trabalha em serviços que são mais, pedem mais movimento, você tem que estar de pé. Ezequiel, ele estava de pé. Ele buscava água no rio Quebar e levava a água para o local que ele precisava. E então Deus virou para ele e falou assim, põe-te em pé, Ezequiel, que eu vou falar contigo. Porque dentro dele ele estava caído.
Dentro dele ele estava prostrado. Dentro dele ele estava no chão. E a palavra de Deus diz que imediatamente o Espírito Santo entrou nele e colocou ele de pé. Uma coisa que nós aprendemos aqui, igreja, é que se não for através da unção e da capacitação do Espírito Santo, nós não conseguimos prevalecer. Nós não somos bons pais, não somos boas mães, não somos bons filhos, não somos bons funcionários, não somos bons dispenseiros na casa de Deus, não somos bons ministros de louvor, não somos bons pregadores, não somos bons na recepção, não fazemos nada com perfeição se o Espírito Santo de Deus nos capacitar. Porque de nós mesmos nós somos falhos. Todas as vezes que nós tentamos fazer da nossa própria vontade, da nossa própria força, a tendência é o fracasso. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: põe-te em pé, porque eu vou te capacitar para fazer coisas grandes. Eu vou te capacitar para ir em lugares que ninguém foi, que ninguém ainda vai. Mas Deus está te dizendo: você vai, e você vai ser bênção aonde eu te colocar. É no teu trabalho, você vai ser bênção. É lá dentro da tua família, você vai ser bênção. É na igreja, você vai ser bênção. Mas tem um diferencial aí, queridos. Quando o Espírito Santo colocou Ezequiel de pé, deu ânimo, deu vigor. Deus virou para ele e falou assim: olha, Ezequiel, você não vai trabalhar no templo, você não vai vestir roupas confortáveis. Eu te levanto como profeta e eu te envio à casa de Israel. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Pastor Elaine, te dei o ministério da palavra, mas não é para você ser confortável nele. Não é para você falar o que você quer. É para você falar o que eu te mandar falar. E nem sempre o que eu te mandar falar vai agradar quem vai escutar. Mas eu estou te mandando e você vai obedecer. E vai. E Deus falou com Ezequiel assim: você vai à casa de Israel, povo meu que se tornou um povo rebelde, um povo desobediente, e você vai falar com eles. Olha, Ezequiel, você fica preparado, porque talvez o que você vai falar, eles não vão dar ouvidos. Talvez o que você vai falar vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Mas não preocupa não, porque eu que estou te capacitando, é o Espírito Santo que está te levantando e você vai. Nesta noite Deus está falando aqui com profetas. Talvez você é profeta lá dentro da tua casa. Talvez você é que sustenta a sua família através do poder da palavra. Deus te capacita a chegar dentro da tua casa e falar: dentro deste lar tem paz, dentro deste lar tem salvação, dentro deste lar tem prosperidade. E muitas vezes ninguém dá ouvidos, ninguém escuta. E aí talvez você fale assim: poxa vida, Deus mandou eu falar, Deus mandou eu fazer, eu não estou vendo nada acontecer. Então Deus vira para Ezequiel no capítulo 3 e fala assim: olha, Ezequiel, como que eu vou te dar? Se alimenta do rolo que eu coloco diante de você. Como eu disse na escola bíblica, queridos, antigamente, a Bíblia, ela não era um livro assim como nós temos hoje. Ela foi dividida em capítulos através da Septuaginta, mas muitos, 1.600 anos, bem para frente. Antigamente, a Bíblia ela era escrita e era costurada, folhas, uma na outra. E essas folhas eram enroladas e se formavam um rolo. A palavra de Deus, ela era apresentada aos homens através de rolos, de pergaminhos. Então Deus virou para Ezequiel e falou assim: como é o rolo que eu vou te dar? Se alimenta da minha palavra, tenha intimidade com a minha palavra, porque eu vou te capacitar a fazer a diferença no meio do povo. Talvez hoje você está aqui se sentindo enfraquecido. Talvez você está se sentindo meio perdido. Ninguém escuta o que você fala. Ninguém dá importância para a pessoa que você representa. E Deus está falando para você: come do que eu estou te dando. Se alimenta da minha palavra. Seja ela agradável ao seu paladar ou não, se alimente da minha palavra. Porque aonde eu te colocar, você vai prosperar e a mudança acontecerá. E você acha que foi fácil para Ezequiel? Eu pergunto: está sendo fácil para você se alimentar da palavra de Deus? Está sendo fácil para você viver o que a palavra de Deus está determinando para você viver? Para Ezequiel também não foi, mas ele obedeceu.
E aí a palavra de Deus, mais ou menos depois que Ezequiel ele recebeu o Espírito Santo, que ele se colocou de pé, que ele começou a se alimentar da palavra, e ele disse que a palavra na boca dele era doce como mel. 8 anos depois, Deus levou Ezequiel, através de uma visão, através do Espírito, num vale de ossos secos. Lá no Ezequiel capítulo 37, diz a Bíblia, que Deus levou Ezequiel através do Espírito a um deserto. E nesse deserto havia um vale. Quando Ezequiel chegou, ele viu muitos ossos secos. E diz a palavra de Deus que eles eram muito sequíssimos. Além de seco, ele ainda completa, eram muito secos. Só que eles não estavam enterrados. Eles estavam expostos. E aí Deus vira para Ezequiel e fala assim: filho do homem, acaso pode esses ossos reviver? E o que foi que Ezequiel respondeu? Senhor meu Deus, só tu sabes. Hoje nós vamos ter aqui no nosso meio 2 tipos de pessoas, ou 2 tipos de situações distintas. Nós vamos ter profetas e nós vamos ter vale de ossos secos. É a tua postura que vai determinar o que você vai ser, aonde você vai estar e o que você vai representar. É através do teu comprometimento com Deus e com a palavra dele. Porque Deus ele pode te colocar no meio de um vale de ossos secos e te perguntar: acaso pode esses ossos reviver? Talvez hoje você está olhando para a sua vida e está vendo um vale de ossos secos. Um sonho que há muito tempo deixou de ter vida para você. Talvez hoje você está olhando para dentro de você mesmo, um projeto de vida que você escreveu no final do ano passado, projeto para 2024, que hoje está sequíssimo, que para você não tem mais jeito. Eu quero te dizer, Deus te pergunta: acaso pode esses ossos reviver? E aí você vai dizer: Senhor, só o Senhor sabe. Sabe por que só o Senhor sabe, querido? Porque Ele é Deus. Quando Ezequiel virou para ele e falou assim: Senhor, só tu sabes. Ezequiel estava dizendo assim: olha, se reviver, a glória é tua. Se não reviver, a glória também é tua. Se o meu sonho se realizar hoje, o Senhor vai ser louvado. Mas se não realizar, o Senhor continua sendo Deus. Se a porta abrir, o Senhor é Deus. Mas se fechar, o Senhor continua sendo Deus. Se a doença vier, o Senhor é Deus. Mas se a cura vier, o Senhor também é Deus. Ele estava dizendo assim: não importa o que aconteça, o Senhor sempre será Deus. E eu não vou retroceder diante de um vale de ossos secos. Mas por que muitas vezes nós nos deparamos diante de uma situação, de uma dificuldade, e o nosso primeiro pensamento é o quê? Retroceder. Pastor Valmir quase que pregou a mensagem aqui, quando ele disse que muitas pessoas estão chegando já sem fôlego. Não é no final do ano não, queridos. Vocês estão chegando sem fôlego, é na vida espiritual. A caminhada está pesada. Vocês estão de pé, estão andando, estão comendo, estão se vestindo, estão falando. Mas é um vale de ossos secos espirituais. Quanto tempo tem que você já não ora mais como você orava antes? Quanto tempo tem que você não se derrama mais na presença do Senhor como você se derramava antes? A palavra de Deus diz que o povo de Israel andava como se estivesse vivo, mas estava morto espiritualmente. E Deus enviou um profeta e disse assim: acaso poderá esses ossos reviver? E ele disse: o Senhor sabe. Então Deus falou com ele assim: então abra a tua boca e profetiza. Profetiza sobre esses ossos, que entre carne, que entre sangue, que entre tecidos, que entre células, que entre tendões. E diz a palavra de Deus que houve um grande barulho de osso batendo com osso. Sabe o que isso quer dizer na tua e na minha vida, querido? Está fora do lugar? Está morto para você? Para Deus não. Existe vida aí.
Você vai ouvir um grande barulho. Você vai ouvir osso batendo com osso. E isso quer dizer que Deus vai colocar tudo que está fora do lugar na tua vida. Deus vai consertar. Deus vai trazer à realidade aquilo que não existe. Aquilo que lá na tua família parece que está perdido. É o vício das drogas, é o vício da bebida. É as brigas, é as confusões. Talvez você olhe e não vê mais a luz no fim do túnel. Eu estou indo para a igreja. Mas quando eu chego em casa eu vejo um vale de ossos secos. Eu oro, eu peço libertação, eu clamo por salvação, mas eu chego em casa, eu não vejo vida de Deus. Deus está falando para você: abre a tua boca e profetiza, filho do homem. A tua palavra tem poder profético para dar vida ou para tirar a vida. Pastor, acaso eu sou Deus? Que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Mas a tua palavra pode vivificar ou pode matar espiritualmente, emocionalmente, uma pessoa, uma situação. Ontem eu falei sobre isso aqui no culto de mulheres. Como que anda o poder da tua palavra? O que você anda profetizando? Ah, na minha casa não tem mais jeito não, pastora. Lá está tudo perdido. A senhora não sabe com quem que eu estou lidando lá dentro de casa. O demônio mora lá. Tua palavra tem poder, querido. Você está falando que o demônio mora na tua casa? Então você está falando que na tua casa tem ausência de Deus. Porque onde há Deus não tem demônio não, amém? Então começa a profetizar a vida de Deus dentro da tua casa, dentro da tua família. Começa a profetizar a vida de Deus no teu ministério. Começa a profetizar a vida de Deus no teu trabalho. Pastora, a senhora não sabe o meu marido, o que ele é. Não precisa saber não, querida. Eu sei quem Deus é. E eu sei que quando o crente abre a boca e profetiza e determina, Deus ele rasga os céus e determina a vitória. Então Ezequiel proclamou sobre o vale de ossos secos. Proclamou contra a nação de Israel: olha, vocês estão dizendo que estão vivos, que estão comendo, estão bebendo, estão cuidando da vida de vocês, mas espiritualmente, onde é que está Deus na vida de vocês? Como que vocês estão vivendo Deus? E aí o povo começou a se revoltar contra Ezequiel. E nós estamos vivendo, a palavra de Deus diz no capítulo 2, no versículo 3, quando Deus fala para Ezequiel assim: olha, você abre a boca e profetiza a casa de Israel. Eles pecaram contra mim, assim também como seus pais fizeram o que é mal e fazem até os dias de hoje. Hoje nós fizemos uma explanação na escola bíblica de manhã sobre Mateus capítulo 24, falando sobre os tempos do fim. Eu vou caminhar aqui para a gente já ir para o final, para você entender onde eu quero chegar. Ezequiel passou, amém? Ezequiel profetizou. Ezequiel ele foi usado por Deus para falar palavras duras, mas também para trazer palavra de esperança. O tempo de Ezequiel passou. Veio o tempo de Jesus. E Jesus disse assim, em Mateus 24: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. E o que Jesus falou não foi diferente do que Ezequiel falou. Jesus chegou no meio do povo e falou assim: bando de hipócritas, víboras, vocês falam que adoram a Deus com os teus lábios, mas o coração está longe de mim. Por fora vocês são sepulcros caiados, pintados, mas por dentro vocês cheiram a morte. No templo vocês abrem a boca e louvam a Deus, mas fora vocês maldizem o seu irmão, maldizem as pessoas que estão próximas a vocês. E vocês acham que o povo ficou feliz com o que Jesus estava falando? Mera semelhança. É pura coincidência que muitas vezes a palavra de Deus, através do profeta na igreja, nem sempre é agradável aos nossos ouvidos. Só que nós precisamos entender que assim como Deus falou com Ezequiel: abre a boca e come do rolo que eu estou te dando.
Deus também fala comigo e com você. Você não tem o direito de escolher. A minha casa não é self-service, que você entra e se alimenta somente da palavra que você quer. Abra a boca e coma. Está amargo? Coma. Está doce? Coma. É a palavra do Senhor. E Jesus, lá em Mateus 24, ele disse assim: olha, eu digo a vocês que haverá guerras, rumores de guerras. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, filho contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Haverá terremotos, maremotos. Em outras palavras, haverá o Milton. Mas ainda não é o fim. E Jesus, ele completa dizendo assim: quando o evangelho do reino, quando este rolo for pregado a todos os povos, a todas as nações, ao mundo inteiro, quando todos tiverem conhecimento de que Jesus veio para salvar o que havia se perdido, que Jesus veio para perdoar os pecados, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando todos tiverem conhecimento desta palavra, aí virá o Filho do Homem para buscar a sua igreja. Até lá, querido, eu e você, nós temos um chamado. Seja profeta onde você estiver. Seja profeta de vida. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Aonde não tem solução, profetiza que há a solução de Deus. É no casamento? Não tem jeito mais? Papéis já estão para ser assinados para o divórcio? Profetiza o Salmo 128. É brigas por causa de herança, por causa de imóveis, briga financeira na família? Profetiza: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho abundância. O Senhor cuida de todas as coisas porque Ele é Jeová Jiré. É irmão se levantando contra irmão por causa de um pedaço de bolo que ficou na geladeira e alguém comeu? Uma blusa que não podia ter vestido e vestiu, um perfume que não podia ter usado e usou? Profetiza. Eu e você somos um em Cristo Jesus. O inferno não tem poder sobre a tua casa. A palavra de Jesus, ela não mudou a palavra de Ezequiel. Jesus, ele pregou. Jesus, ele foi profeta das mesmas coisas. Arrepender enquanto é tempo. Voltai atrás aonde você caiu. Volta no primeiro amor. Eu quero dizer para você, queridos, que não há tempo de você ficar no seu mundinho de frustração, porque talvez o que você determinou para a sua vida não deu certo. Procura saber o que Deus determinou para a sua vida. Anda nos caminhos do Senhor, obedeça a palavra do Senhor e viva o melhor nesta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se me ouvires e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Por que tem gente que ainda não está comendo? É porque não está ouvindo ou porque não está obedecendo? Palavra dura essa no meu coração, porque quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, Ele disse assim: o vale de ossos secos está aumentando. E não é no deserto, não. O vale de ossos secos está aumentando, é dentro da igreja. Senhor, como é isso? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, diz a palavra do Senhor. Como que anda a sua vida com Deus? Estou perguntando a sua vida na igreja, não, queridos? Que essa parte da liturgia aqui, essa parte do culto, é fácil. É fácil a gente vestir uma roupa bonita, vir para a igreja, levantar a mão. Fácil entre aspas, né? Tem para pessoas é difícil levantar a mão, é difícil orar, é difícil adorar. Mas a parte de vir para a igreja é fácil. Difícil é viver lá fora a vida com Deus. Difícil é lá fora você dar testemunho de que você se alimenta da palavra de Deus. E eu não posso me omitir, porque Deus não me chamou com espírito de covardia.
Esse mesmo profeta, Ezequiel, no capítulo 34 da palavra de Deus, ele diz assim: eis que se o perigo eminente vem contra a cidade, e o sentinela, que está de guarda, naquela noite, naquele turno, vê o perigo vindo, e não alertar a população da cidade, e a população morrer, o sangue das pessoas vai ser cobrado na mão do sentinela. Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar. Hoje, dia 13 de outubro de 2024, eu sou a sentinela dessa cidade aqui. E Deus mandou eu falar para você: põe sua vida em ordem. Volta lá atrás onde você caiu e deixou o primeiro amor. Reviva as primeiras obras. Reacende a chama e se arrependa. E o Espírito Santo de Deus, ele manda te dizer. E o Espírito Santo de Deus está me dizendo: eu vou promover um grande avivamento na minha igreja. E este avivamento não está relacionado a barulho. O avivamento que o Espírito Santo de Deus vai promover está relacionado à mudança de mente, a arrependimento e abandono de pecado. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Hoje, o sentinela está avisando do perigo eminente. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Cear, querido, está dizendo de salvação. Está dizendo as bodas. Aquele que não abrir a porta, infelizmente. Então, hoje, nenhum de vocês que está aqui, incluindo a mim, vai poder dizer assim: eu não fui alertado. O sentinela avisou que o perigo vem. E o perigo, queridos, fortemente, nos dias de hoje, para mim e para a sua vida, é a apostasia. O abandono da fé. A frieza espiritual. Esse é o perigo que está batendo dentro das igrejas hoje. Satanás, ele não está mais precisando se esforçar. Escuta o que eu estou falando para vocês. Ele não está precisando mais se esforçar para impedir você ou a sua família de vir para a igreja. Ele não está precisando fazer esse tipo de esforço. O esforço de Satanás hoje é que você e a sua família permaneçam dentro da igreja, como um vale de ossos secos. Que aí ele não precisa ter trabalho nenhum. Hoje o esforço dele não é impedir as pessoas de ir para a igreja, não. As igrejas hoje estão assim, ó. Estão assim. E tem coisas que acontecem que dá até medo. Então Deus disse assim para Ezequiel: levanta-te, Ezequiel, e põe-te em pé, que eu falarei contigo. Imediatamente o Espírito me colocou de pé. Eu fui fortalecido pelo Espírito Santo. E só quem pode nos levantar e nos fortalecer, nos ajudar para fazermos a obra com perfeição é o Espírito Santo. Muitas vezes vamos ouvir aquilo que nós precisamos, nem sempre aquilo que nós queremos. Muitas vezes precisamos entender que o Evangelho traz consigo o confronto que gera a mudança. O Evangelho que Jesus veio pregar não é o Evangelho da prosperidade. É o Evangelho das boas novas da salvação. E Jesus diz assim: se você quiser vir após mim, você não precisa abrir mão de nada. Foi isso que Jesus disse, amém? Se você quiser vir após mim, você pode continuar vivendo a vida do jeito que você quiser. Você pode continuar bebendo,
você pode continuar fumando, você pode continuar se drogando, você pode continuar adulterando, se prostituindo, você pode continuar mentindo, você pode continuar enganando, você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que você achar melhor, amém? Foi isso que Jesus falou, não? Mas não é isso que agrada a gente? Não é? Mas o que foi que ele falou? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Mas aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Palavra dura, não é, queridos? O discurso e a pregação de Jesus não mudou. A porta de Mateus 7 continua sendo estreita. A palavra de Deus em Mateus 7, Jesus diz assim para os discípulos: eis que eu ponho de vós uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga é aquela dos prazeres, da vida confortável, do cristão politicamente correto, que quer agradar todo mundo. Se eu estou num grupinho que os crentes gostam de falar palavrão, eu estou falando palavrão. Sou crente. Se eu estou num grupinho dos crentes do reteté, aí eu sou do reteté. O crente politicamente correto. E eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus, ele nunca foi politicamente correto. O Evangelho de Jesus é as boas novas da salvação. Nossa, mas quem é esse que se assenta para comer com os bêbados, com os beberrões, com os impuros, os pecadores? Muitas vezes, quando nós deparamos diante de um vale de ossos secos, e aqui entendo o que eu quero dizer, às vezes a vida de uma pessoa está tão seca que ela está sendo semelhante a um vale de ossos. E muitas vezes a gente acha que porque ela não está no padrão que nós queremos que ela esteja, nós podemos pisar, podemos desfazer, podemos julgar, podemos humilhar. E Jesus diz assim: primeiro olha a trava que está no seu olho. Depois você tenta ajudar a tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está querendo dizer? O que eu falei ontem aqui no culto de mulheres. Enquanto você estiver preocupado com a sua vida com Deus, você não vai viver a apostasia. O problema do outro não vai te incomodar. A vida do outro não vai te importar, porque a sua vida com Deus está guardada na cruz do Calvário. Não estou falando que nós devemos ser omissos ao que acontece à nossa volta, mas nós não precisamos ser cuidadores da vida dos outros. Cuida da sua vida, porque dos outros cuida Deus. Ele é o único que tem toda a onisciência de saber o que cada um precisa. Amém? Para finalizar, queridos, Jesus, ele foi confrontado por suas palavras e ensinamentos. Muitas pessoas chegavam diante de Jesus e confrontavam ele. Certa vez, Jesus assentado ali, ensinando os discípulos começaram, muitas pessoas, a se dispersar. E aí Jesus disse assim: vocês também vão embora? E os discípulos viraram e disseram assim: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sem Deus, querido, nós jamais seríamos. Sem Deus, nós jamais conseguiríamos. Cada osso com seu osso é o símbolo da especialidade de Deus. Deus, ele é especialista em colocar tudo no seu devido lugar. Não se desespere. Sua vida ainda não está certinha? Não se desespere. Obedeça a palavra de Deus. Viva a vida de Deus. Diga assim comigo: a minha história não acaba aqui. A minha história não para aqui. A minha história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar.
Talvez você está se sentindo confrontado hoje através dessa palavra. Glória a Deus. Eu orei mesmo para o Espírito Santo de Deus trazer confronto, trazer quebrantamento de coração, trazer mudança de vida, mudança de mente, mudança de pensamento, trazer o avivamento que traz o arrependimento e o abandono dos pecados. Quando Deus ele colocou essa palavra no meu coração semana passada, não era bem isso. Mas eu fui meditando. E o Espírito Santo foi me moldando. E foi determinando. Viva a sua vida